Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Lembrando que agora você tem a videoaula e também você pode baixar os slides, para que você possa aí acompanhar, passando aos irmãos da congregação por meio dos slides. Pode lecionar aí com a ajuda dos nossos slides, o conteúdo preparado especialmente de acordo com a lição. Sempre tem um link ali embaixo dos vídeos, você pode acessar e baixar os slides para ter uma melhor compreensão acerca do assunto. A lição de número 5, nós vamos ministrar agora, que vai ser ela ministrada dia 30 de abril, e ela tem o título dizendo Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Um exemplo de caráter restaurado. Nós vamos aqui analisar alguns fatos da vida de Jacó, o antes e o depois, ele ter se encontrado com Deus. Isso vai servir aí para o nosso aperfeiçoamento espiritual, principalmente no que diz respeito a entender que quando a pessoa conhece ao Senhor, ela tem o seu caráter mudado. Vamos aqui à lição textual baseada em Romanos capítulo 9, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: com base em sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios, assim como ele escolheu Jacó nesta lição em questão. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 25, versículo 28 ao 34, também capítulo 32, versículo 24, também versículo 27, 28 e 30. A lição tem três partes. A primeira parte nos diz quem era Jacó. Nós temos aqui três tópicos. A segunda parte nos diz a direção de Deus na vida de Jacó. Mais dois tópicos. E a terceira parte, aspectos do caráter de Jacó. Temos aqui mais três tópicos. Vamos entrar na lição. Primeira parte, quem era Jacó? Primeiro tópico, o filho mais novo de Isaac. Ponto de destaque. Apesar de ser o mais novo, Jacó era o que mais desejava dar continuidade ao sacerdócio patriarcal. De todos os aspectos positivos, negativos da vida de Jacó, de acordo com a cultura da época, da vida patriarcal, nós sabemos que o primogênito tinha o direito de representar a família diante de Deus, ou de apresentar a família diante de Deus depois do falecimento do pai, ou patriarca. Então, o primogênito tinha esse direito. Nós sabemos que Jacó tinha um grande interesse pela primogenitura. E nós sabemos que o interesse de Jacó pela primogenitura mostra o seu interesse pelas coisas de Deus. E nós vimos que Esaú rejeitou a sua primogenitura. Então Jacó ele tinha muito interesse pelas coisas de Deus. Essas coisas Esaú não tinha interesse. Esaú já era mais terreno. Nós vamos decorrer na lição que você vai compreender. Anote bem esta frase. Apesar de ser o mais novo, Jacó era o que mais desejava dar continuidade ao sacerdócio patriarcal que começou com Abraão, depois seu pai Isaac. Subsídio teológico, preste bem atenção. Deus, em sua onisciência, sabia que Jacó seria o mais interessado pelo sacerdócio patriarcal. Esaú não se interessava por isso. Esaú se ocupava com caças e era perito nisso, conforme Gênesis 25 e 27. A Bíblia ainda afirma que Esaú desprezou sua primogenitura, conforme Gênesis 25 e 34. Entre a família patriarcal de Isaac, rejeitar a primogenitura não era apenas abrir mão de herança dobrada, mas também abrir mão da liderança espiritual da família, pois era o primogênito que apresentava a família perante Deus. Claro, depois da morte do pai, né? Então, entre a cultura da época, rejeitar a primogenitura não era apenas rejeitar a herança dobrada, porque tinha a lei do primogênito. Tanto na Bíblia fala da lei dos direitos do primogênito, como em vários escritos no mundo acerca da primogenitura naquela época. E o primogênito tinha o direito em receber herança com valores dobrados. Mas não era só a herança de valores. O primogênito tinha o direito de ser o representante de Deus entre a família. E também aquele que apresentava a família a Deus. Então, rejeitar a primogenitura era rejeitar muitas coisas, inclusive as coisas espirituais no que tangem ao reino de Deus. A Bíblia também deixa claro que a mãe de Jacó, Rebeca,
persuadiu a Jacó, lhe ordenando a que enganasse a Isaac, seu pai. Jacó não queria, a mãe persuadiu. Jacó demonstrou preocupação em relação a ser visto como um enganador. Ele mesmo diz, eu serei visto como um enganador. E o maldito, porém, foi conivente. Ele tinha uma certa preocupação, mas acabou concordando com a mentira organizada pela própria mãe. Se o nome Jacó significa ele agarrou no calcanhar, de onde surgiu então o significado de enganador? Que nós vemos aqui o primeiro tópico, traz aqui uma explicação. O pastor Linaldo Renovato deu aqui uma ideia de Deus protege, ou Deus protege, ou aquele que é protegido por Deus. Por todo o aspecto que ocorreu na vida de Jacó em ver a proteção de Deus. Mas nós vamos aqui analisar a palavra na sua raiz, tá? A etimologia, a exegese da palavra Yaakov. Então vejam bem, se o nome Jacó significa ele agarrou no calcanhar, depois eu quero que você baixe esse slide aqui, que você vai ter uma noção bem clara do significado do nome Jacó. De onde surgiu então o significado de enganador? Para resolvermos esta questão, vejamos abaixo a raiz do verbo enganar no hebraico. Pronuncia-se enganar Yaakav. O leitor atento já deve ter percebido que apesar de calcanhar pronunciar-se Yaakov, a raiz do verbo enganar pronuncia-se Yaakav. O fato do hebraico não ter vogais faz com que calcanhar e enganar se escreva do mesmo modo. É por isso que também tem essa expressão enganar. Já que a única diferença entre elas seria o E em Yaakov e o A em Yaakav. Veja abaixo, calcanhar, Yaakov, está escrito no slide aqui, depois você baixa. E também a raiz do verbo enganar, Yaakav. Tá? Jacó pode tanto significar ele agarrou no calcanhar, porque a raiz mesmo, etimológica, fala, aquele que agarra. A Bíblia diz, por causa disso, que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, é que se chamou Yaakov. O personagem Jacó na Bíblia recebe em seu nascimento este nome porque saiu do ventre de sua mãe agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. Até mesmo personagem acabou mais tarde ganhando fama de enganador. Infelizmente, as pessoas chamavam ele de enganador, pelo episódio que aconteceu com seu irmão, né? Fazendo com que o primeiro significado do nome ficasse esquecido. Então, o que se popularizou na vida dele não foi o significado original de agarrar o calcanhar do seu irmão, mas sim a trapaça que ele fez em relação ao seu irmão. Hoje, Jacó é lembrado como enganador. Mais lembrado como enganador do que uma criança que nasceu agarrada no calcanhar do irmão. Aplicação. Jacó teve uma origem boa, mas as circunstâncias de mentiras prejudicaram sua imagem. Então aqui o primeiro tópico mostra o significado do nome de Jacó, a raiz, o verbo, agarrar o calcanhar, aquele que agarra o calcanhar, ele nasceu agarrado no calcanhar, mas por causa da escrita hebraica, Yaakov, praticamente calcanhar e enganador é a mesma palavra. E ainda mais o episódio que o próprio irmão dele disse, né? Por causa disso, teu nome é Jacó, você já me enganou 2 vezes. Então tem essa questão aí. Hoje ele é mais lembrado por enganador, né, naquela época, do que uma criança que nasceu agarrada no calcanhar do seu irmão. Só essas informações acerca do primeiro tópico, do significado de Jacó. Segundo tópico, o preferido de sua mãe, ponto de destaque. Rebeca não esqueceu do que o Senhor lhe havia mostrado, que o maior serviria ao menor. Então a gente vai ver aqui por que Rebeca amava Jacó. Subsídio teológico. A Bíblia deixa claro que Deus havia falado com Rebeca acerca do maior servir o menor. Preste bem atenção aqui para você entender por que Deus falou aquilo. Deus apenas havia previsto o resultado das escolhas dos dois. Deus conhece o futuro. E Deus apenas havia previsto o resultado das escolhas dos dois. Por isso, o Senhor disse, olha, o maior vai servir o menor. Rebeca amava Jacó, pois este estava sempre em casa, dando atenção às necessidades dela, sempre presente para dar e receber afeto. Isso é o comentarista Champlin, no comentário do Antigo Testamento, ele pronuncia isso. E Jacó era um rapaz mais doméstico, ficava mais perto da mãe. E infelizmente no mundo antigo, os pais não vigiavam, a verdade é essa. Apesar de serem homens, filhos de Deus, os pais, a cultura era assim. Eles faziam
faziam acepção entre os filhos, privilegiavam um em detrimento do outro. E no caso da família de Jacó, ele privilegiava mais Esaú, porque Esaú trazia as caças para Jacó, fazia comidinha boa para Jacó. E Jacó, aliás, para Isaac. Esaú fazia as vontades de Isaac, servia Isaac. E Jacó sempre perto da mãe, ajudando a mãe, servindo a mãe. E o Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. Os pais faziam isso no mundo antigo. Aplicação. O interesse de Jacó pelas coisas de Deus chamou a atenção de sua mãe. Daí a importância de demonstrarmos interesse pelas coisas de Deus. A mãe percebia que Jacó era mais voltado a dar seguimento ao sacerdócio patriarcal do que Esaú. Esaú já era mais secular, já tinha outros interesses concernentes a esta vida. E Jacó já se inclinava mais para as coisas espirituais concernentes a Deus. Tópico 3. O preferido de Deus. Agora você vai entender bem por que o menor acabou sendo maior. Ponto de destaque. Deus em sua onisciência, preste bem atenção, por isso eu quero que você baixe o slide depois, para você entender bem, fazendo uma leitura calma aqui. Deus em sua onisciência havia escolhido a Jacó pelo fato de Jacó no futuro vir a desejar mais as coisas de Deus. Subsídio teológico, olha só, Deus não cometeu injustiça, dando a entender que ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Não. Hoje, devido a termos maior entendimento acerca da justiça de Deus, e que ele não faz acepção de pessoas, conforme Atos 10:34, Pedro falou, Deus não faz acepção de pessoas, sabemos que Deus conhecia o resultado das escolhas dos irmãos. Foi só isso. Onde um se interessaria pelas artes de caça e armas, e outro pela vida pastoral e sacerdotal. Então Deus conhecia o resultado das ações dos irmãos. Digo sacerdotal, pois sabemos que o patriarca, ou o primogênito daquela época, representava a família diante de Deus. Deus, sabendo desses interesses entre os irmãos, mostrou a Rebeca o que aconteceria. Jacó seria escolhido para dar sequência às promessas feitas a Abraão. Então, Deus não fez injustiça nenhuma, Deus não rejeitou Esaú. É que Deus sabia o resultado das ações dos dois e adiantou isso para Rebeca. E olha, o maior vai servir o menor, por causa das escolhas dos dois. Aplicação. Somos livres para escolher os planos do reino de Deus ou os interesses seculares desta vida, conforme Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jacó buscou mais o reino, Esaú as coisas dessa terra. Por isso que Deus escolheu Jacó. Segunda parte, a direção de Deus na vida de Jacó. Primeiro tópico, a visão da escada que tocava os céus. Ponto de destaque. Essa lição é bem interessante. É interessante notar que Deus aparece a Jacó depois que ele e sua mãe enganaram a Isaac e a Esaú. Interessante notar isso aqui. Poxa, eles fizeram uma trapaça, enganaram, e depois o homem ainda tem uma experiência tremenda com Deus. Como isso? Presta atenção. Deus aparece e diz que era com Jacó. Deus disse, eu sou contigo, Jacó. Lá em Gênesis 28:15. É interessante notar que depois de uma trapaça, Deus aparece para ele e diz para ele, eu sou contigo. Olha só, por que Deus aparece a alguém que havia enganado e diz que era com ele? Apesar de Deus não aprovar, presta atenção nisso, o que Rebeca e Jacó fizeram, Deus via que Jacó amava as coisas espirituais. Já Esaú não teve arrependimento por amar as coisas espirituais, e sim se arrependeu por perder os privilégios terrenos. A Bíblia diz que Jacó chorou, pediu, meu pai me abençoe. Dá uma demonstração de arrependimento, mas não era um arrependimento porque ele amava as coisas de Deus. Ele se arrependeu por perder os privilégios terrenos. Então Deus esse arrependimento para Deus, concernente ao propósito do reino, não teve valor. E aí Deus viu que Esaú não se interessava mesmo e viu que Jacó amava, preferiu então investir em Jacó. Presta atenção. E sim perder os privilégios terrenos. Dessa forma, Deus aparece a Jacó e confirma as bênçãos. Claro que Jacó não ficou sem ser punido pelo que fez. Jacó foi muito punido pelo que fez. Jacó, para você ter uma ideia, Jacó despediu-se de sua mãe para nunca mais vê-la.
teve que fugir da face de Esaú, foi para a terra de Labão e nunca mais viu sua mãe. Esse foi o preço que ele pagou por ter feito aquilo. Sem contar que lá na terra de Labão, ele colheu o que plantou. Né? Foi enganado várias vezes pelo seu tio Labão. Foi enganado mesmo. Sofreu muito, mas ele colheu o que plantou. Mas Deus achou que era melhor corrigir ele dessa forma, mas mantê-lo como um homem que daria sequência às promessas de Deus. Aplicação: Deus conhece a intenção do nosso coração e investe em nosso aperfeiçoamento. Basta desejar as coisas de Deus, amar as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. Apesar de ter feito várias coisas erradas, ele desejava as coisas de Deus e Deus preferiu investir nele. E, em contrapartida, Esaú não se interessou de forma alguma pelas coisas espirituais. Então, Deus escolheu Jacó. Segundo tópico, a coluna em Betel. Jacó reverencia a Deus. Esse é o sentido de erguer uma coluna no mundo antigo. Subsídio teológico, a pedra, tá? A pedra, Jacó transformou-a em um altar. Ao mesmo tempo em que proferia uma oração, conforme o Dr. Champlin comenta isso no comentário do Antigo Testamento. Jacó transforma aquela pedra num altar. Talvez tenha derramado algum azeite sobre ela, ao mesmo tempo em que proferia uma oração. Era o que as pessoas faziam, levantar coluna no mundo antigo. Ou você levantava uma coluna em reverência a algum Deus, ou então a um grande pacto feito de negócio com algum comerciante ou algum rei, para se tornar um grande memorial de algum acontecimento importante. Então levantar coluna tinha uma grande importância naquela época. E Jacó pegou aquela pedra que ele reclinou a cabeça e levantou em coluna para reverenciar a Deus. Abraão havia erigido ali um altar também. Nas proximidades. Fazia muitas décadas, conforme Gênesis 12:8. O iavismo avançava mediante a elevação de altares e também pela crescente iluminação espiritual que ia sendo dada à família de Abraão. Então, o iavismo estava crescendo, o monoteísmo estava crescendo. A gente percebe Abraão buscando a Deus, levantando o altar, colunas, e os seus filhos também, Isaac, Jacó. Assim, sua descendência, né? Assim, os hebreus avançavam na direção de um monoteísmo formalizado. O simbolismo de Betel. Ali havia, o que representa Betel? Ele chamou esse lugar aqui, vai se chamar Betel, casa de Deus. Vamos ver o simbolismo. Ali havia acesso. Ali estava a casa de Deus. Ali os homens se encontravam com a presença divina. Para o crente, representa a realização espiritual, a comunhão e o acesso a Deus. Então tem todo esse simbolismo em relação e esse significado em relação à coluna em Betel. Aplicação. Aprendemos que onde existe um lugar de comunhão com Deus, olha que interessante, também existe uma ligação entre os céus e a terra. Porque ali, quando houve aquela comunhão, Jacó já olhou e a terra estava ligada ao céu. Havia uma escada. Então nós aprendemos que onde existe comunhão com Deus, também existe uma ligação entre os céus e a terra. Deus de um lado, seus filhos no outro e o seu agir no meio. A Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Então, onde tem comunhão, onde um local é consagrado a Deus, onde Deus se agrada de alguém em determinado local, ali existe uma ligação entre o céu e a terra. Deus de um lado, a Bíblia diz que Deus estava na ponta, lá em cima, e seus filhos do outro lado, e no meio o agir de Deus, representado pelos anjos que subiam e desciam. Aleluia! Vamos para frente. Terceira parte. Aspectos do caráter de Jacó. Essa parte da lição é muito importante, é o ponto alto da lição. Que é o antes e o depois de Jacó se encontrar com Deus, é a mudança do caráter de Jacó. Presta atenção. Primeiro tópico. Antes de seu encontro com Deus. Ponto de destaque. Antes de encontrar com Deus, Jacó não possuía firmeza espiritual. Não possuía. Subsídio teológico. Letra A. Jacó via a falta de interesse de seu irmão pela primogenitura e então esperava uma oportunidade para comprar a primogenitura de seu irmão. Ele era oportunista. Existem relatos de que no mundo antigo se podia vender a primogenitura. Jacó não cometeu um crime. Muitas pessoas do mundo antigo vendiam a primogenitura. Para a família patriarcal dos filhos de Deus, vender a primogenitura era uma desonra, porque a pessoa abria mão também da liderança espiritual da família.
Na Bíblia, vemos em Deuteronômio capítulo 21, do versículo 15 ao 17, acerca dos direitos da primogenitura. Tinha até regras sobre a primogenitura. Jacó foi oportunista e fez Esaú jurar acerca da venda. Os dois já eram adultos, já podia até mesmo negociar, inclusive primogenitura, porque era uma prática comum no mundo antigo. E Jacó vendeu a primogenitura. Então, quando estava vendendo, aliás, Esaú vendeu a primogenitura. Os irmãos perdoem aqui, às vezes a gente troca uma palavra aqui por causa do segmento no raciocínio aqui, mas perdoe. Gênesis 25, 33, aparece ali Jacó pedindo a Esaú, jure aqui que você está abrindo mão da tua primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú menosprezou, rejeitou a sua primogenitura. Isso teve um peso perante Deus, porque ele não estava só abrindo mão dos bens materiais, mas estava desprezando a liderança espiritual. Isso foi terrível. Letra B. Jacó não teve firmeza acerca da persuasão por parte de sua mãe. Ele poderia ter dito, não vou fazer isso, mas cedeu, lá em Gênesis 27, 13. Tudo isso antes dele se encontrar com Deus. Então ele não teve firmeza, foi oportunista. Jacó não temeu, letra C. Jacó não temeu a Deus e mentiu ao seu pai quando por ele foi interrogado. Isaac perguntou, é mesmo tu, Esaú? Ele mentiu e disse, sou meu pai, sou Esaú. Lá em Gênesis 27, 24. Aplicação. Jacó apenas ouvia falar de Deus, porém não o conhecia. Aqui está um grande problema de não ter uma experiência real com Deus. Tem muitas pessoas que ouvem falar de Deus, têm até um certo respeito pelas coisas de Deus, mas quando ele passa por uma prova, ele roda. Foi acontecer com Jacó. Ele até desejava, ele queria as coisas de Deus, mas ele não conhecia Deus. E aí então ele foi oportunista, em certo sentido se aproveitou da fraqueza do seu irmão, ele não teve firmeza perante a persuasão da mãe, ele mentiu para o pai. Então estava com problema, rapaz. E aí então, Jacó apenas ouvia falar de Deus, porém não conhecia Deus. Isso é o antes de ter se encontrado com Deus. Agora, isso que acontece nos dias de hoje, pessoas que não têm um encontro real com Deus, ele constantemente vai tropeçar em seus pecados. Mas agora o que acontece quando a pessoa encontra o Senhor? Vejamos. Tópico 2. Depois do seu encontro com Deus. Ponto de destaque. Deus se apresenta a Jacó e este conhece ao Deus de seus pais e muda seu caráter. Subsídio teológico. Depois de conhecer ao Senhor Deus, Jacó passa a ser. Olha só que interessante. Depois tu vai baixar esse slide aqui para você ver que lindo. Letra A. Mais espiritual ao ponto de propositar devolver os dízimos. Lá em Gênesis 28, 22, a pessoa que devolve o dízimo, ele dá uma demonstração de espiritualidade muito grande. Por quê? Porque a pessoa está disposta a abrir mão do material. Só abre mão do material quem tem amor pelo espiritual. Quando ele se encontra com Deus, a primeira coisa que ele resolve fazer, eu vou devolver dízimo de tudo. Está lá em Gênesis 28, 22. Então se torna espiritual, dizimista e espiritual. Letra B, se torna mais disposto a ajudar o próximo, porque ele era um pouco individualista. Depois você já percebe lá em Gênesis 29, 10, ele servindo várias pessoas, dando água aos rebanhos, quando ele encontra lá Rebeca e os rebanhos, ele remove a pedra. Pelo texto dá a entender que era uma coisa difícil de fazer, ele vai lá, se dispõe e se torna muito disposto em ajudar o próximo. Letra C, se torna quebrantado pela direção de Deus, conforme Gênesis 29, 11. Quando ele encontra Rebeca da parentela, que a sua mãe havia lhe falado, então a Bíblia diz que ele levanta a voz e chora. Esse choro ali é um reconhecimento de que Deus havia lhe guiado. Ele se quebranta, chora de agradecimento, chora de gratidão. Então ele se torna um homem quebrantado depois que ele se encontra com o Senhor. Letra D. Se torna dedicado, trabalhador e paciente, conforme Gênesis 29, 20. O sogro dele pega e diz assim, olha, você vai trabalhar para mim por amor a Rebeca. E vai trabalhar 7 anos. Ele acaba trabalhando com muita paciência e se dedica. E a Bíblia diz que aqueles 7 anos para ele foram como poucos dias. Então olha que homem
dedicado, trabalhador ele passou a ser depois que conheceu o Senhor. Letra E, se tornou manso diante do engano de Labão. Labão enganou ele severamente, conforme Gênesis 29, 27 e 28. E depois Labão fez com que ele trabalhasse mais 7 anos. Ele trabalhou 7 anos por Rebeca. Na noite que ele foi conhecer, naquela época não tinha luz, não tinha sistema de energia elétrica, não tinha nada. Então, na noite que ele ia conhecer a esposa, é claro que era como se fosse uma tenda, tudo escuro. E aí elas vinham ainda cobertas. E quando ele foi conhecer, não era Rebeca, era sua irmã mais velha. No outro dia que ele foi ver isso. Aí ele perguntou para o sogro, o que você fizesse comigo? Ele disse, não, aqui a nossa tradição é essa. Primeiro conhece a primogênita, depois então a outra. Mas você vai ter que trabalhar mais, vai trabalhar uma semana, vai esperar uma semana, tu recebe a outra, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter o direito de ir embora com essa outra. Então foi uma coisa assim terrível, só que ele plantou lá atrás, né? Ele enganou seu irmão, depois seu sogro estava lhe enganando também. Mas ele era manso diante do engano de Labão, que a Bíblia diz que ele concordou, ele fez o que foi proposto. Isso demonstra mansidão. Tá? Letra F, se tornou sábio para prosperar, conforme Gênesis 30, 31 ou 33. O Labão chegou e disse, quanto é que é o teu salário? Me diga o preço. Ele disse, não, eu só quero que você deixe eu fazer uma estratégia, deixa eu passar pelo teu rebanho, fazer algumas coisas. Você permite? Permite, se acontecer, sorte é tua. E era uma estratégia sábia. Ele confiava muito em Deus, para que ele pudesse prosperar. E prosperou muito mais do que o seu sogro. Letra G, se tornou humilde e generoso para encontrar o seu irmão. O encontro de Jacó com seu irmão foi muito lindo. Você vê a disposição em Gênesis 33, do versículo 1 ao 4, você vê a disposição de Jacó em preparar presentes para o irmão, em preparar toda a família junto com ele num ato de humildade, se prostrar tudo em terra. Isso foi um ato de humildade e generosidade muito grande. Tudo isso aconteceu com Jacó depois que ele se encontrou com Deus. Aleluia, aplicação. Tudo muda em nossa vida quando conhecemos ao Senhor Deus. Aleluia. Última parte, tópico 3. No seu encontro com Esaú. Ponto de destaque. O encontro de Jacó e Esaú é sinônimo de reconciliação e comunhão. Tá? Isso foi um encontro muito lindo. Isso aqui dá uma demonstração de muitas coisas espirituais que já havia mudado na vida de Jacó, de bênçãos. Subsídio teológico. Devemos notar que depois que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, lá em Gênesis 32, 28, a Bíblia registra a história de reconciliação e comunhão entre os irmãos Jacó e Esaú. Logo em seguida, Deus mudou o nome dele. Deus muda, na verdade, a moral dele, a imagem dele pelo nome. E ao invés de que as pessoas chamavam ele de enganador, passou agora a ser chamado de vencedor de Deus. Né? Isso indica que depois de haver mudado o caráter de Jacó, acaba-se o conflito e a divisão. Acabou, caiu por terra. Quantos benefícios surgem quando Deus muda o caráter de Jacó? Aplicação. Quando Deus muda nosso caráter, as situações e as relações melhoram em nossas vidas. Interessante notar que Deus mudou o nome dele e logo a Bíblia já registra um encontro, uma reconciliação, uma comunhão. Isso aqui tudo é uma revelação de Deus no meio da Bíblia para mostrar o que acontece quando Deus muda o caráter de alguém. Só colhe bênçãos da parte do Senhor. Aleluia! A nossa conclusão. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Aí a importância de encontrar pessoalmente Deus, ter uma experiência real com Deus. Eu ando muito preocupado nos dias de hoje que muitos cristãos, eles ouvem falar de Deus, mas não têm a sua experiência pessoal com Deus. Nós temos que orar a Deus para que os cristãos, cada um, tenham a sua real e vívida experiência com Deus, porque depois que tem, muda completamente. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter e passamos a colher as mais lindas bênçãos da parte de Deus. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 5, onde você pôde aí aprender o antes e o depois na vida de Jacó quando ele
ele se encontra com Deus. Antes de se encontrar com Deus, depois de se encontrar com Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Evangelize as pessoas. Entra aí no teu Facebook. Quando você for compartilhar, clica lá com os teus amigos. E todos quantos o Facebook aceitar, por exemplo, quando eu vou compartilhar, eu compartilho com 50 nomes ali. Mesmo que as pessoas não vão ver, mas um ou outro está estudando e você está evangelizando. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok, não esqueça de baixar os slides e se encontramos domingo na igreja para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.